Gente, ontem eu fiz a primeira análise de contas, né, aqui no canal. E eu analisei várias contas e foi super interessante. Teve contas muito veteranas, contas iniciantes, contas que já estão ali no end mid game, contas que ainda estão precisando evoluir personagens. E esse foi um ponto que eu percebi que o pessoal tinha a maior grande parte do problema, que era na questão das builds dos personagens. E eu não sei por quê, porque tem guia de todos os personagens, literalmente, no canal. Mas enfim, vamos fingir que esses guias, por um momento, não existem. Só por esse momentinho aqui. E, gente, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha, cada personagem, ele tem o seu set stamp específico, vocês sabem, né? É só ir aqui em Batalha, Challenge, não, Trials, desculpa, Helm Mutation. Se vocês verem aqui na primeira abinha e clicar Increase Drop Rate, vocês vão ver que aqui no meu tá selecionado do Kyoha. Mas tem de todos os personagens do jogo. O único personagem do jogo, estranhamente, que não tem uma é o Toshiro, até onde eu lembro. O que é meio engraçado. E o Tousen também não tem. Então, eles são os únicos personagens que não tem. De resto, todos têm. Então, assim, cada personagem tem seu set stamp. Deixamos isso claro? Deixamos isso claro. Agora vamos deixar outra coisa que é um problema que eu percebi bem clara também. Nós temos no jogo os personagens Full Assault, táticos e suportes. Eu percebi, além de que muita gente não gosta de colocar estrela nos suportes, tem gente que não tá sabendo buildar os DPS da forma correta. Então, como vocês podem ver aqui, Mayorite ela tem 62 mil de poder, 42 mil de ataque, 39 de chance crítica, 190 de dano, mas ela pega 100% de taxa. E ela tá com a arma Refino 5, todas as skills no máximo, ela tá B4. E é o seguinte, muita gente eu vi utilizando vida aqui no principal, defesa no principal daqui, aí colocava qualquer coisa aqui e ainda assim colocava estrela nesse tipo de stamp. O que é uma coisa tenebrosa. Fora que também teve gente que jogou fora também as stamps de arma 4 estrelas e acabaram ficando sem. Sendo que, gente, essas stamps de arma 4 estrelas, elas não são inúteis, muito pelo contrário. O Zael, por exemplo, utiliza uma dessas armas aqui, né, 4 estrelas, muito tranquilamente. O Zael, a arma dele, ele dá 15% de ataque quando ele usa a segunda ultimate dele. E aumenta o dano crítico dele, o que não é necessário pra build dele, tá? Então, assim, é necessário pra build dele, mas vocês conseguem pegar isso nos artefatos tranquilamente, o cap dele, sem a arma. E a gente tem essa arma aqui, que depois de utilizar a técnica, que é a habilidade do personagem, o time todo ganha 12% de ataque. Então, assim, você mantém o buff com mais consistência e você perde 3% de ataque. Então, assim, sabe? Não joguem essas armas fora. Não tem motivo. Pega Refino 5, guarda. Deixa guardada na conta. Vai que uma hora você precisa, entendeu? Igual essa de finesse que a gente ganhou no coisa. No evento. Eu no início não tinha entendido até eu ver que era de finesse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou acender ela, não vou jogar no lixo, porque ela não é lixo, e vou deixar guardada, porque vai que chega algum momento de um personagem finesse que eu não consigo pegar a arma e não tenho o que colocar. O que eu vou colocar? Isso daqui. Então assim, gente, não é porque as coisas são 4 estrelas que elas são um lixo. A não ser que vocês tenham repetidas vezes dela, aí tudo bem. Mas se você não deixar guardada uma Refino 5, fica complicado. Então assim, difícil, né, gente? Outra coisa que eu percebi bastante também foi que temos muitos inimigos da taxa crítica, gente. Muitos inimigos da taxa crítica. E tipo assim, personagem que
não precisa de taxa crítica, aí coloca a taxa crítica. Personagem que precisa urgentemente de ter 100% de taxa crítica, não bota taxa crítica. Eu vi um Aizen, vocês sabem muito bem. Eu vi um Aizen com 12% de chance crítica. Gente. Então, assim, as pessoas, elas são realmente inimigas da chance crítica. E eu não sei porquê. Deixa aqui nos comentários o porquê vocês odeiam tanto a chance crítica, gente. E assim, os bonecos táticos, geralmente, eles seguem a mesma linhagem que os personagens DPS. Então, eles sempre vão querer o ataque ou o bônus de dano aqui, ou dano ou chance crítica aqui. A minha tá com dano porque ela não precisa da chance no meio, porque ela é B1. A minha tá com ataque aqui porque ela não precisa de recarga de energia, porque ela é B1. E você vê também que o pessoal tem muita dificuldade com as passivas. Por exemplo, a minha Suifon, ela não tem passivas muito boas, né? Mas ela não é o meu foco no momento de trocar, até porque eu queria trocar essa stamp dela também, né? Então, gente, muito cuidado. Eu vou fazer um vídeo das stamps que valem a pena, valeriam a pena vocês gastarem estrelas. Então, segurem suas estrelas até esse vídeo sair, porque eu vi stamp de defesa com estrela. Então, assim, as estrelas, que são esse recurso aqui, elas são muito importantes e são muito escassas no jogo. A gente não tem elas a rodo. Então, vocês usarem ela de forma errada vai fazer com que atrase a sua evolução em um nível muito, muito grande, gente. Muito, muito grande. E deixa aqui nos comentários se vocês querem saber como é que eu faço pra manter os meus recursos altos, assim, mesmo upando tantos personagens, né? Como vocês podem ver. Eu tenho tudo praticamente pré-farmado para, independente do tipo de personagem que tiver no jogo aparecer, eu vou ter coisa suficiente para upar ele. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixem aí nos comentários que eu vou estar fazendo para vocês também. E outra coisa, gente, não gaste também isso daqui, tá? Sem vocês saberem exatamente como, porque isso aqui é muito importante, também é muito escasso no jogo. Então, por favor, gente, não gaste isso daqui sem você saber exatamente como gastar, porque é um item muito importante, muito valioso, e a gente não consegue de forma fácil isso daqui. Então, se você gastar, vai demorar um bom tempo para você recuperar o gasto que você fez. E foi o que eu falei na live. Não significa que se você já fez essas coisas que eu tô falando aqui, que a sua conta acabou. Que a sua conta tá uma merda, pode jogar no lixo e pegar e fazer outra. Não. Gente, recursos a gente sempre tem aí. Eita, eles aumentaram isso aqui pra 60, meu pai. Nunca comprem isso daqui, tá? Principalmente se vocês forem free to play. No máximo, se vocês comprarem a Benção ou passe de batalha, vocês podem comprar o que tem 75% off. Fora isso, não comprem. Eu comprei o de 50% aqui, mas é porque eu tô doida. Então, façam o que eu falo e não façam o que eu faço. E é o seguinte... deixa eu ver aqui. Lembrando, as estrelas e os certificados tem tanto nessa lojinha aqui do Challenge Supplies, quanto elas têm também aqui no Special Offers, tá? Todo mês ela reseta, se eu não me engano. Então daqui a 8 dias vai resetar essas estrelas, ou seja, a gente consegue no total 40 estrelas gratuitas, então são 4 artefatos que a gente consegue colocar estrelas. E a gente também tem as chaves de corredor aqui, que são muito importantes, e obviamente os tickets dourados, né? Tem isso daqui também, que é muito importante pegar. É que na minha conta, isso daqui não faz uma diferença tão grande agora, porque eu tenho muito. Então, eu prefiro economizar do que comprar isso aqui. Mas, dependendo da sua conta, vale a pena comprar isso daqui, tá bom? Bom, outra coisa que a gente vai estar falando aqui são dos personagens suportes. Que o pessoal, ele por algum motivo tem algum problema de colocar estrela em personagens suportes e buildar os personagens suportes de forma decente. Porque
Muita gente me perguntou, incrivelmente na live, por que colocar estrela no personagem de suporte? Gente, bora lá. Vocês podem ver aqui que meu Urahara tem 2 estrelas, ele só falta uma, literalmente, mas é porque esse artefato aqui upou mal e eu quero um decente, né? Esse é um exemplo de artefato que você não deve colocar estrela. E aí você olha aqui esse artefato de dano crítico. Upou um dano crítico, uma defesa, uma chance crítica. Pra mim já tava ótimo e tinha Ultimate Charge Rate, ou seja, 3 status que o Urahara gosta, pelo menos. E como ele não é um personagem DPS, ele não precisa tanto do 4º status maravilhoso. E simplesmente, o Urahara ele só precisa de Ultimate Charge Rate e dano crítico. E aí, aqui, se eu tivesse um buff de suporte, como por exemplo, se você vir aqui em Reroll, vocês vão ver que vocês conseguem colocar o reroll que vocês querem, né? Botar a passiva que vocês desejam ter no seu personagem. E tem Invigorate, que diminui a resistência dos inimigos. Tem Restrain, que você pode pegar no seu suporte. Tem Restrain 2, né? Só que esse daqui é para tático, que usa Battlefield. Tem Overdrive suporte, né? Que aumenta o dano. Para suportes que causam um daninho. O Urahara, ele consegue causar um daninho. O meu consegue causar até uns 12 milhões. E, tipo assim, pode parecer pouco, gente, mas no final das contas ajuda. Então, assim, depois de utilizar a Ultimate, aumenta o dano do time todo em 3,6%, né? E aumenta em mais 1,2% se o personagem for suporte. Então, assim, esse daqui, Invigorate suporte, seria maravilhoso para os seus personagens de suporte. Ou Invigorate normal, Restrain. Então, assim, vale a pena sim você colocar a estrela no seu suporte. Obviamente que tem que ser de uma forma mais bem pensada, tá? Assim como os DPS. Mas é uma forma mais fácil, como aqui, ó, Invigorate suporte. Ó, ele buffa ainda mais o meu time. Então, vale a pena, gente. Não deixem de colocar estrela no seu suporte. Mas, obviamente, o foco é sempre o que eu falei lá atrás, no começo do canal. DPS, tático e, por último, você foca em botar coisas no seu suporte. Porque ele é a última prioridade, porque os suportes, mesmo sem estrela, eles funcionam. Já os DPS e os táticos, eles dependem mais da questão das estrelas, tá? Então, é essa a linhagem que você vai seguir. Vai botar a estrela no seu DPS, no seu tático e depois no seu suporte. Outra coisa também que me perguntaram na live e que, bom, eu respondo pra vocês, gente, pra deixar decretado de uma vez por todas. Se esse boneco aparecer na sua tela no banner, no rerun ou em qualquer coisa existente, passa longe dessa coisa. O Aizen, ele não só se tornou o pior personagem do jogo atualmente, como ele é um péssimo tático. Ele não é um personagem que vale mais a pena investir. O dano dele não vai ser mais comparado com os outros personagens do jogo. De longe, ele não vai conseguir mais ter aquele dano que ele dava com os DPS. Porque depois do Truishikai, a gente viu que as coisas deram uma mudada, assim, absurda. Então é o seguinte, não vale a pena. Teve gente perguntando, eu peguei o Aizen, mas não consegui pegar a arma dele. Valeria a pena eu pegar a arma dele num rerun quando ele vier? Não. Se você tem o Aizen B0, ou B1, ou B2, sem arma, ou não tem ele, gente, não pega. Porque simplesmente o boneco não vale mais as jades que você precisa gastar para pegar ele. Simplesmente não vale. Então, é um recurso jogado fora. E ele é o único, né, praticamente, personagem do jogo que eu falo isso com a maior tranquilidade, gente. Sinceramente, se você vê o Aizen, mesmo que você goste muito, eu acho que é meio complicado você tá pegando ele. Porque, cara, o bonequinho ruim. O bonequinho ruim, gente. Bom, depois do jogo ter bugado aqui sem motivo nenhum desconectado, eu deixo aqui bem claro que esse vídeo é mais umas dicas gerais para as pessoas, tanto iniciantes quanto as pessoas que têm dificuldade de builds. Eu vou fazer
deixar avisado que eu vou fazer guias de iniciantes aqui no canal. Então eu vou começando a postar uns vídeos de guia de iniciantes pra ajudar vocês, porque eu tô vendo que tem muita gente com dificuldades básicas do jogo. E eu deixo bem claro que tem guia de personagem no meu canal. Se não tiver algum guia, ou se você é veterano e viu algum guia e você acha que tá desatualizado, fala pra mim, porque eu atualizo ele. Tem alguns guias que eu já tenho em mente que eu penso em atualizar mesmo. Então, fiquem de olho aí no canal. E outra coisa, a live de análise me ajudou bastante para mim conseguir não só gravar esse vídeo, mas para ter ideias da dificuldade da comunidade. Então, a partir de agora, depois dessa análise, eu vou saber mais por onde seguir do que eu tinha uma noção antes, né? Do que eu tava pensando. Eu tava pensando muito à frente, sendo que tem gente que ainda tem dificuldades muito básicas no jogo. E a gente precisa correr atrás dessas pessoas também, até porque a gente não tem que focar só em pessoas que estão no endgame, que são veteranas, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem que ajudar as pessoas que estão atrás também. Então, enfim, muito obrigada, gente. Lembrando que temos lives de análise aqui no canal a partir de agora. Então eu vou tentar fazer todo sábado, a partir das 4 horas, a gente vai começar as análises. Então, se você quer participar das análises, é só entrar no servidor do Discord ou do WhatsApp que tá aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. E me mandar uma mensagem no privado, ou eu te mando uma mensagem no privado, te perguntando se você quer participar da análise. E a gente resolve tudo certinho, tá bom? A análise de ontem foi maravilhosa. Tem a live aí na íntegra pra vocês verem. E eu vou estar postando os cortes de cada conta também, porque eu acho legal vocês verem as contas do povo. E eu peço que, tipo assim, por mais que as contas tenham coisas complicadas, situações difíceis, gente, não tem motivo nenhum pra gente zoar ninguém. As pessoas, elas têm dificuldade no jogo. Qualquer um pode ter alguma coisa que tenha uma dificuldade. E assim, vamos manter o respeito com o coleguinha, né? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau, gente.